eu só queria apresentar um pouco a Aline. A gente queria agradecer demais esse seu apoio, essa sua disponibilidade de estar aqui com a gente, somando. É muito importante para a gente. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Esse é um projeto nosso de palestras que a gente quer começar. A gente quer isso, né? Criar uma comunicação da comunidade, um apoio e cada um passar a experiência que tem e assim a gente somar um ao outro. Então, é muito importante para a gente esse momento aqui, essa primeira reunião, essa primeira palestra. E a gente agradece demais você por estar aqui com a gente, ter topado isso. E é isso aí. Só Imagina, agradecer. eu que agradeço a oportunidade, porque para mim faz parte da minha jornada também conseguir expressar tudo que eu já fiz de uma maneira que faça sentido, que ajude outras pessoas. E na realidade, não é para mim, não é uma experiência de ensinar, mas de compartilhar, como tu falou. Porque por exemplo, a gente começou a conversar com o Alexandre, eu já, tipo, já pensei, ah, tá, já entendi algumas coisas que a galera tá passando no Brasil, por exemplo. E aí, por exemplo, eu conheci o Bruno alguns meses atrás, não sei se faz um ano já, aqui em Los Angeles, quando a gente estava na conferência da PGA, né, do Producers Guild, da União dos Produtores da América aqui, né? E, e nessa, por exemplo, naquela experiência de fazer parte desse grupo, eu tô aprendendo com produtores que fazem, tipo assim, coisas em Hollywood há anos e anos, sabe? Então, assim, ter acesso ao que eles fazem e a jornada de cada um começar a entender que, como produtores de cinema, TV e vários outros formatos, todo mundo começa de uma maneira e vai como consegue. Tipo assim, e é geralmente conhecendo, conversando, aprendendo e tu, o que que tu faz? E o que que tu faz? E o que que a gente pode fazer junto? Então, para mim, isso agora é uma oportunidade de poder entender um pouco mais também o mercado brasileiro, para falar a verdade, porque eu sempre trabalhei nos Estados Unidos e nos últimos 10 anos, em Los Angeles, principalmente. E no Brasil, faz mais ou menos uns 2 anos que eu estou entendendo um pouco mais a diversidade e o tamanho do mercado. E eu posso dizer para vocês que, com tudo que está acontecendo nos últimos 2 anos, assim, né, tipo, várias coisas, tipo assim, foram abaladas na indústria aqui nos Estados Unidos, né, do cinema principalmente. E há várias empresas e várias partes da indústria nos Estados Unidos estão olhando para o Brasil como fonte de um, financiamento, como fonte de distribuição, marketing, como assim, audiência mesmo, sabe? Ter o público. O Brasil é imenso como plano de o que de para onde um projeto vai, sabe? E aí, tipo assim, ah, tá, tô entendendo agora que a minha conexão com o Brasil pode me ajudar a levar mais projetos para lá e também trazer projetos do Brasil para cá. E, enfim, para mim, essa experiência vai ser bem interessante. Então, espero que mais pessoas apareçam, porque eu quero entender um pouco mais o contexto dos cineastas que estão no festival, na mostra aqui. Vocês acham que vai ter mais alguém? Ou a gente pode começar oficialmente? A gente pode começar oficialmente. Beleza. É, Então, assim, eu quero agradecer o Alexandre Brito que está aqui. Como que a gente fala? Renee Myrtle, very American. Opa, é Raane. Raane Rani, Mitley. É no português, abrasileirado, né? Rani, não, tá lindo, tá lindo. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que às vezes a gente quer fazer Zoom e, tipo assim, tá, vou escutar. Eu sempre nessa vibe de, tá, vou fazer uma aula, eu vou ficar aqui e vou escutar. Então, assim, a minha experiência começou, tipo assim, cheguei em Los Angeles, e já com um diploma de cinema, né, aqui dos Estados Unidos. Não vou entrar em detalhes da parte da imigração, mas quando eu comecei a trabalhar em Los Angeles já estava tudo direitinho, já era americana, por exemplo. E então não tinha assim nenhum empecilho
de trabalho, digamos assim. Mas então, dentro da indústria, eu comecei a buscar trabalhos como produtora associada. E eu consegui, assim, o meu currículo atual, tipo assim, dos últimos 8 anos mais ou menos, foi trabalhado em documentários, em séries, para várias plataformas, né? Tipo, para Hulu, aqui que é bem grande, e a Netflix, e PBS, e outros canais também. Mas era sempre trabalhando como uma produtora num time e dando apoio ao time criativo, como eu estava falando para o Alexandre, por exemplo. Tem um time criativo que toma aquelas decisões do roteiro, do que a história é e tal. E, tipo assim, eu sempre trabalhava como uma produtora associada que trazia pesquisas, traz o talento, tipo assim, eu mandava, eu ligava para as pessoas famosas que a gente queria trazer para o filme ou para a série e tal, em várias capacidades, né? Então, assim, aquele ciclo de fazer uma série ou fazer um filme acontecer, uma coisa que já está financiada, já está, já está distribuída, digamos assim, porque a gente já está trabalhando para uma plataforma. Então, assim, todas as legalidades relacionadas com aonde vai parar o, o filme ou a série, aquilo ali eu não cuidava dessa parte, eu cuidava de como fazer a máquina funcionar, sabe? E, e claro, e isso é bem logístico, mas tu tá ali muito perto do time criativo e, tipo assim, com teu diploma de cinema querendo ser parte do time criativo, sabe? E, eu acho que de repente eu poderia ter sido um pouco mais paciente para poder entrar nesse time, eventualmente. Só que aí aconteceu, por exemplo, 2020, né, a pandemia e tal, as coisas diminuíram bastante. Eu comecei a fazer coisa em pós-produção em casa. E aí eu decidi, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a pegar esses roteiros que eu tenho e a galera que eu conheço e vamos fazer aí eu criei uma companhia para colocar todos os projetos que eu queria fazer. Aí eu tentei descobrir. Primeira coisa que eu preciso descobrir é como que eu vou vender isso? Porque para eu financiar isso daqui, eu preciso saber quem são os meus compradores. Então eu comecei a investir em ir para festivais. Só que como eu estou nos Estados Unidos, meus olhos foram para a Europa primeiro. Então eu fui para a França, para a Inglaterra, que eu tinha um pouco mais de familiaridade, e tentei descobrir como que funcionava o mercado lá e como que eu poderia conectar com os meus projetos aqui. E, claro, fui para o Brasil. Meu primeiro filme como diretora e escritora foi feito. Eu sou de Santa Catarina, então fiz uma história bem familiar. Fui para Santa Catarina 2 anos atrás, fiz um curta-metragem e descobri que não tinha mercado nos Estados Unidos para esse filme. E aí eu comecei a descobrir mais e mais que o Brasil tem festival que existe assim um nível de arte no Brasil, no cinema, que, que não é americano, não é europeu, é extremamente brasileiro. É, tudo que eu vejo assim, quando, por exemplo, esse filme que chama Macumba, que eu fiz em Santa Catarina. Eu mandei para 2 festivais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ele passou em Nova York, passou em Los Angeles, em festivais brasileiros, que foi quando eu comecei a entender o mercado. Ah, é outra coisa. Porque fala de macumba, fala de coisas assim, bem brasileiras. E, e aí eu percebi ok, temos festivais aqui no Brasil e o mercado vai ser, assim, claro, eu quero ser uma artista, eu quero dar voz para o que eu estou pensando, mas eu não consigo desconectar essa parte artística da parte logística, porque não existe assim, se tu és um diretor ou um escritor tentando fazer algo sem um time, sem uma companhia que está ali, né, tipo, te apoiando financeiramente, inicialmente, pelo menos, e inicialmente seria nos primeiros 2 a 5 anos, tu és o teu próprio produtor. Então, tu vai ter que te educar a como produzir essas coisas artísticas que tu quer colocar no mundo. Então, assim, tu vai ter que começar a ver a realidade de qual é o assunto que eu estou abordando, quem que quer assistir isso, qual é o festival que quer assistir isso. Então, assim, o fato que vocês estão na Mostra Brasileira
por exemplo, já por exemplo, já educa que tipo de, quem é o teu público. Então é importante, por exemplo, eu diria, os festivais que vocês conseguem entrar com o filme agora, no filme que já existe, tenta descobrir qual é o público desses festivais, porque isso vai dar uma ideia de quem é o público que vai comprar isso. E aí, o que eu estou fazendo, e eu sugiro que vocês façam, é usar o crédito que cada festival que vocês ganham é uma estampa de crédito no filme de vocês e no teu nome como diretor, diretora. E você tem que tirar o chapeuzinho de diretor, diretora e colocar o de produtor e dizer, vou mandar vários e-mails para onde que eu, quem que gostaria de assistir um filme desse tipo. E aí, por exemplo, um dos meus projetos eu já mandei para a TV Cultura, já estou falando com uma galera de lá. Como que eu conheci essa galera? Eu fui no LinkedIn, e busquei o nome da empresa primeiro, depois dentro do nome da empresa tem as pessoas que trabalham lá, e você manda uma mensagem curtinha, não faz pitch de nada, só se introduz. Eventualmente alguém vai responder. Ou liga, né? No Brasil, de repente, até dá para ligar, né? Ahn, cara, a viagem maior, o Alexandre tá falando como é que eu vou ter coragem? Eu tive a coragem de buscar a pessoa que faz a aquisição de projetos na Globo e na Record, por exemplo. Porque quando eu saí do Brasil, em 2005, e foi o ano que eu saí e não voltei a morar no Brasil. Tipo assim, só o que eu conhecia era a TV Record, SBT e a Globo. E pra mim era, tipo assim, essa imagem, tipo assim, a Globo. E agora estou falando com pessoas de aquisição da Globo, da Record, TV Cultura e algumas outras que não são plataformas e canais, mas são produtoras. Então, assim, tem que fazer aquela tarefa, né? Tipo assim, de ver quem é que está produzindo um filme parecido com o meu. E eu vou ligar. E aí, outra coisa que ajuda também, que me ajudou bastante, eu fui para Cannes. Eu não sei se vocês já foram em algum festival onde tem um mercado de filmes. Que eu acho que é isso que eu estava tentando falar no Rio de Janeiro, esse Rio C2, eu não tenho certeza se é a mesma coisa. Rio Content Marketing, né? É, Rio Content Marketing, eu não é sei, eu não R2C, eu acho. eu não tenho certeza se esse é um bom exemplo, mas existe, em Santa Catarina, por exemplo, eu descobri, através desse filme que eu fiz, que existe uma coisa que chama Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM, e já tem uns 30 anos, mais ou menos, esse festival. E dentro desse festival acontecem sessão de pitch, tipo assim, com empresas de produção que vão lá, mas aí, tipo assim, vocês têm que se informar de como eu consegui, porque eu estava em Florianópolis, fiz o filme lá. Uma, uma das pessoas que me auxiliou como produtora associada, ela tinha essa conexão com o fã, e a gente conseguiu conversar e tal, colocamos o filme no festival lá. Mas é através de associação com pessoas. Então, assim, busquem o festival que vocês querem e descubram quem dentro do meu círculo social aqui de cinema, como a gente fala, né, do audiovisual brasileiro, que tem conexão com esse festival, porque dentro dos Estados Unidos e na França e na Inglaterra eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tô, tipo assim, tentando ampliar o meu círculo e tendo amizades verdadeiras, tipo, entre aspas, tentando fazer conexão humana sem ser assim, o que que você pode me oferecer, sabe? Mas com pessoas que tem que ser estratégico com a sua humanidade, sabe? Com o tempo, com a energia que você tem. Até porque você, tipo assim, como pessoa no dia a dia, você quer se conectar com pessoas que pensam como você, né? Então faz sentido que profissionalmente seja da mesma forma. E até isso às vezes me irrita um pouco, que essa indústria, principalmente, depende tanto de que a tua amizade verdadeira seja com pessoas que estão fazendo coisas específicas que se conectam com a tua
com a tua jornada, por exemplo. Tipo assim, essa pessoa pode fazer coisas que eu sei fazer, mas ela pode fazer algumas coisas extras e diferentes do que eu faço, e eu também. Então, assim, é uma alquimia, realmente. É bem difícil de explicar para pessoas fora, né, do que a gente faz, como que, tá, é um plano de carreira? Mas ao mesmo tempo é uma meditação diária, sabe? Quem sou eu hoje? E, tipo assim, cada passo te leva para o próximo projeto. E aí, com isso, dando um exemplo, eu quero só compartilhar uma coisa aqui. Eu coloquei meu website aqui da minha empresa, porque é, eu quero deixar bem claro que, tipo assim, 3 anos atrás, quando eu criei essa Fine, Friends e Films, eu não tinha a mínima noção, tipo assim, do que, quando, do que seria e tal. E tá ali, aí, o que eu queria era ter uma caixinha que se chamasse o nome da minha empresa, onde eu ia colocar todos os meus roteiros, eu ia começar a fazer pitch decks, eu ia começar todas aquelas coisas criativas, eu queria colocar eles num lugar só. E aí, ir ao mundo com essas ideias e buscar mais informação através de festivais, né? Quando eu levei o meu filme Macumba, deixa eu compartilhar aqui o que eu tenho aqui, peraí, rapidinho. Ah, share, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui são coisas que eu tô desenvolvendo agora, tá? Já vou chegar lá. Eu quero mostrar. Esse aqui tá em festivais, entre aspas, né? Porque agora eu tô esperando um pouquinho o negócio acontecer. Esse aqui é o Macumba. Quando eu tava mostrando esse filme num festival na Flórida, que por sinal ele entrou em festivais brasileiros e festivais na Flórida. Foi esse aqui, ó. Quando eu tava lá, a gente mostrou esse filme, e aí tinham vários outros filmes relacionados com magia, com fantasia, sabe? E aí, um bloco logo depois era do filme de terror. E aí, no filme de terror, eu descobri que, entre outras coisas que eu já tinha ido em outros festivais, para fazer vendas de filme, um filme de terror ele vende muito mais fácil do que um filme de drama ou comédia, por exemplo. Porque o terror, enfim, por várias razões, mas o filme de terror tem um público extremamente fiel. E não é necessário que o filme de terror tenha pessoas famosas para vender. E isso eu descobri em várias feiras de filmes, que os agentes de venda diziam: olha, se você faz um filme por uns US$ 100.000, a gente consegue vender assim, 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 em vários territórios. Aí, esse filme aqui, esse What Happens After Midnight, o que acontece depois da meia-noite, foi um curta-metragem filmado na Flórida, e eu assisti naquele festival, e eu achei bem legal, porque foi feito dentro de um hotel, a história de um rapaz que, enfim, vários problemas pessoais, mas ele arranja um emprego num hotel, e aí ele começa a ver fantasmas à noite, porque ele trabalha à noite, sozinho no hotel. E ele acaba. E ele depois descobre que eles não são hóspedes no hotel, que são fantasmas que ele está conversando. Enfim, bem simples, bem assim, contido e tal. E aí, alguns meses depois, o diretor, o escritor, me mandou o link do YouTube, que ele colocou no YouTube, o curta-metragem, e na época estava com, sei lá, 600 mil vistas, como chama? É, visualizações. E aí agora, se você vai nesse link, já tá 1,3 milhões, já tá 1.300.000. E é tipo assim, a galera vai, assiste, ou adora, ou odeia, não interessa, eles estão assistindo. E aí, mas quando ele me mandou o projeto, tava com 600 mil visualizações. E eu pensei, cara, legal, cara, porque assim, eu achei, porque ele não tá fazendo nenhum marketing com isso, é simplesmente um público que já existe, que vai, assiste, e coloca o seu, o seu comentário. E o que eu quer dizer? Aí depois ele me mandou, esse cara, o Jack, me mandou o longa-metragem, o roteiro, e a gente começou a conversar, e eu entrei como produtora, e aí esse aqui que eu tô mostrando aqui é o pitch deck que a gente fez juntos, e todas essas imagens são do filme curta-metragem.
Então, agora o que a gente está fazendo é tentando levantar a grana para fazer o longa-metragem na Flórida. E então, assim, qual foi a trajetória desse primeiro filme que esse cara, acho que ele tem 25 anos, ele fez um filme porque ele trabalha no hotel. Então, ele mesmo, depois, o que ele fez? Ele mandou o próximo passo, que é o roteiro, para um produtor que ele conheceu. Com certeza ele mandou para outros produtores também. Agora, por exemplo, é, se você existe a possibilidade de um produtor maior do que eu conseguir fazer esse filme bem mais rápido, por exemplo. E eu disse para ele, ó, as minhas limitações são essas como produtora. Meus planos seriam esses para o teu filme, para esse filme, para o nosso filme, que agora a gente tem um contrato que, no caso, o filme é nosso. E então a gente está assim, por enquanto está todo mundo na mesma página, eu estou indo para Cannes de novo, que Cannes é, é um festival, mas ele ao mesmo tempo acontece um mercado, que é tipo assim, é uma feira de gente comprando e vendendo filme. Então, assim, o passe que tu compra te dá, é, te dá acesso ao festival, mas, tipo assim, existe uma estrutura imensa, que é o geral, nas duas vezes que eu já fui antes e agora nessa próxima vez, o objetivo é entrar nessa feira e fazer minhas reuniões e trazer esses projetos todos que vocês viram aqui no meu website, por exemplo, e já tendo conhecimento de feiras anteriores, quem são os compradores e quem são os vendedores? Na realidade, eu não vou tentar falar com um comprador de filme, por exemplo. Eu vou tentar falar com um vendedor, porque eu quero que ele me conheça, eu quero que ele conheça o meu filme e pegue aquilo ali para levar para ser vendido. Entende? Tipo assim, nenhum comprador lá vai estar olhando para um filme independente que não tenha é, uma representação por uma organização de vendas. Então, assim, o meu objetivo como produtora, que eu já entendi por causa que eu investi nessa minha autoeducação, é que eu vou lá para fazer essas relações profissionais com vendedores de filmes. E aí agora eu tenho 10 projetos para, tipo assim, para ir lá vender e tentar trazer assim uma colaboração. Porque assim, esses agentes de venda, eles têm conexões com financiamento, eles têm conexão com ah, quais são as distribuidoras, aonde que esse filme pode passar, qual é o preço desse filme em vários mercados. Então, assim, é isso que um produtor vai fazer por vocês. E eu diria que, como eu não tenho muito conhecimento, por exemplo, do Alexandre e Raane, né? É, se vocês têm, se vocês são mais essa parte criativa e vocês precisam de um produtor logístico, por exemplo, ou se vocês estão na parte da produção, produzindo para um diretor, por exemplo, de qualquer forma, eu diria, eu me posiciono 80% das vezes, se não mais, como produtora. Eu sou produtora do filme. Mesmo que eu seja a escritora ou a diretora, eu apresento o projeto como produtora. E daí, quando eu vou fazer o pitch do projeto, eu digo, ó, eu sou escritora, o diretor é tal, ou essa escritora, tipo assim, e quando eu falo de projetos que são escritos ou dirigidos por outra pessoa, é muito mais fácil de tu colocar credibilidade e dizer, não, esse diretor é muito bom, cara. Essa pessoa tem uma visão, ou essa escritora é muito maravilhosa de trabalhar. Eu já dei várias notas para ela e ela tá fazendo um trabalho maravilhoso, por exemplo. É, mas ainda assim, eu como produtora, eu me posiciono como o Macumba ali, aquele filme que eu mostrei para vocês ali é um curta-metragem feito em Santa Catarina. Eu já sei, por exemplo, onde eu consegui chegar nos festivais brasileiros no exterior, no sul dos Estados Unidos, porque eles têm conexão com magia. Eles têm bastante disso, eles entenderam a mensagem. E alguns outros festivais que também são relacionados com fantasia. Mas eu sei, por exemplo, que eu tenho que focar no mercado brasileiro mais, no Brasil, dentro do Brasil. Então, o meu próximo passo com esse filme é organizar o meu material um pouco melhor, porque o que eu quero? Eu quero fazer um longa-metragem. Então, eu estou fazendo o meu argumento do filme,
da história inteira, tipo assim, tentando manter aquela história dentro de, sei lá, 3, 4 páginas, e mandar para outros produtores ou até atores que tenham influência e que queiram, por exemplo, o que eu vejo bastante acontecer mesmo que sejam atores ou diretores ou produtores, entrarem no projeto como produtor executivo. Porque sendo produtor executivo significa que você não vai levantar o peso do projeto inteiro, mas você gostou do projeto, você tem tipo assim, tem alguma coisa emocional, uma conexão, e essa pessoa é famosa o suficiente para entrar em várias salas, várias reuniões que tu sozinho não vai conseguir. Então, sei lá, não vou, eu não, na realidade eu não tenho assim uma ideia, eu tenho que ainda semear essa ideia com o Macumba, por exemplo. Mas imagine, vou dar uma ideia, vou dar um exemplo de um curta-metragem indiano de um amigo meu aqui ele é indiano e ele editou e produziu um filme que foi filmado na Índia sobre uma menina e tal, e tá disponível na Netflix, até chama Anuja. E deixa eu procurar aqui. Mas, enfim, eu ainda tô para falar com ele o que realmente aconteceu no desenvolvimento de fazer esse curta-metragem e, eventualmente, a atriz índia, ela é americana indiana, a Mindy Kaling, e ela entrou como produtora executiva, e com isso, com certeza, toda essa maquinaria da indústria ao redor dela, como atriz, tipo assim, top, conseguiu que eles fossem indicados para o Oscar como curta-metragem, e a Netflix comprou o filme. Então, assim, o que eu tenho muita certeza, e a gente tá eu vou descobrir os detalhes de como que realmente aconteceu toda a associação, mas para mim, assim, olhando da parte de fora, eu vi ele editando esse filme, tipo assim, sabia que ele estava editando um filme, um curta-metragem, filmado na Índia, uma história muito bonita de uma menina que estava tentando ir para a escola, e sendo uma história emocional para essa atriz, houve uma conexão e ela resolveu entrar como produtora executiva. E com isso, colocou o curta-metragem, tipo assim, acima de qualquer outro. Porque é a primeira coisa que não existia um caminho para esse curta-metragem acontecer e chegar na Netflix se não fosse através de uma conexão assim. E eu diria que é uma das minhas estratégias próximas que eu vou usar para curta-metragem. É pensar, tá, quem no Brasil gostaria, e aí, tipo assim, começar a mandar o filme, o link, e explicar o que eu estou buscando. Eu estou buscando apoio executivo para eventualmente encontrar o público certo para o meu filme, por exemplo. E eu posso dizer para vocês que ninguém famosíssimo ainda gostou do meu filme, mas eu já mandei dentro de Santa Catarina o filme e eu já recebi, tipo assim, mensagens extremamente emocionantes, sabe? Tipo assim, eu me vi nesse filme, eu tô extremamente emocionada, eu aprendi muito, enfim, várias coisas assim pessoais que as pessoas te. Eu não sei, eu até gostaria de saber se vocês tiveram algum tipo de experiência similar com o filme que vocês fizeram, que se é uma coisa assim pessoal ou um assunto que tocou assim alguma parte do público. Acho que a Alexandre tinha falado alguma coisa assim, né? É, com o meu longa, assim, eu já escutei coisas. É um filme forte, né? Um filme assim impactante, né? Eu já ouvi coisas tipo, olha, teu filme me chocou, mexeu muito contigo. Eu tive que ir para a varanda respirar, fumar um cigarro depois. É um filme que ficou comigo, ainda vem imagens depois de tanto tempo. Tanto na mostra também, né? Principalmente, né, na mostra brasileira Independente de Cinema de Rua, o feedback da galera que fez um outro curta, o Sono Cedo, foram feedbacks assim, e amigos também, né? Do quanto que o filme é impactante. Lá em Goiânia, eu ouvi coisas, sabe, Aline,
Olha, eu não sei quando você fez o seu filme, mas na tela tá 1,5 milhão ali. E, cara, o filme assim, depois a gente pode falar, né? Mas não tinha nem 10% do orçamento dos filmes que estavam lá. Não tinha nem 10, nem 5%. Então, você. Mas a parte emocional que falaram foi o quanto que o filme mexia nas entranhas e que era angustiante. Não é à toa que, genialmente, o Bruno e o Patrick colocaram na. Eram 3 atos a Mostra Brasileira Independente de Cinema, né? E eles colocaram num ato chamado Angústia, que tinham trabalhos envolvidos com esse sentimento. Então, assim, eu ouvi muito isso lá em Goiânia. Então, comecei a ter esses feedbacks. Eu sei que é um trabalho forte, que toca, mas o que eu queria te falar, Aline, é você recebe, por exemplo, roteiros, você está aberta a assistir o trabalho? Como é que você funciona? Eu sei que você está no teu corre, com o teu curta, tomara que você faça teu longa, e já vi que você tem uma visão gigantesca da coisa, assim, de como articular, de como as amizades se confundem nesse trabalho. É uma coisa que eu vinha percebendo também, mas ouvir de você deixa a coisa muito mais clara, sabe? Tá, Tipo, entendi. né, estar Ah, nos lugares, fazer network, criar vínculos, uhum, ver as pessoas que têm afinidade com você, que sonham junto. Por exemplo, eu sou um cara, para tentar falar muito rápido, tá, gente? Eu sou um cara que escrevo, ensaio os atores, dirijo, monto equipe, converso com equipe e tal. Na hora que chega na produção, eu sou um cara que consigo matérias, que consigo dinheiro, às vezes, né, apoios, eu articulo, eu organizo, eu faço logística, mas quando chega na hora de bota no papel, e bota na lei, e bota no edital, e começa a ver contrato, parece que eu tenho uma trava. Eu tenho estudado isso, mas é o meu super ponto fraco, sabe? uhum. É o meu um ponto fraquíssimo que tem. Mas tu diz então, quando colocar no papel, tu diz assim, tipo, falar sobre o projeto, escrever Não, sobre. entrar, preencher as coisas dos Ah, editais, sim, sim. é, começar a ter que ler contratos e ver esse tipo de coisa. Ah, E a sei, sei. parte mais metódica, eu acho, mais Sim, burocrática, é onde eu fico perdido. Então, assim, eu estou claro, sempre não. pedindo ajuda, eu estou sempre estudando, pedindo ajuda, porque eu consigo fazer a roda girar, eu agrego muita coisa, mas até consigo realizar sem muito recurso, mas quando chega nessa hora, eu sinto que se eu tenho um parceiro, entende? Mas Tipo, é justamente isso, tipo assim, a realidade é que tem várias coisas simples, né, vários conceitos bem simples, mas que a gente tem que cair a ficha, que é, não consigo fazer tudo sozinho. Eu não vou saber fazer tudo sozinho. Eu exatamente. não vou ter energia para fazer tudo sozinho. Então, assim, uma das coisas que mudou para mim foi quando eu decidi, tá, eu tenho tem 2 filmes aí que são meus, tá, que eu escrevi e aí me sinto sozinha porque é uma coisa criativa minha e é mais difícil de produzir, de falar a respeito porque são coisas que eu escrevi, mas as coisas que eu estou produzindo que são roteiros de outras pessoas, que são tipo assim, são os sonhos de outras pessoas, mas que se tornam os meus. Pra mim, eu chego e luto, entendeu? Se eu sou a. Tu entende? E aí o que acontece Interessante. é que tu não tá Muito sozinho na verdade. interessante. Muito interessante. Porque aí tu entra na arena ali, trazendo como a representante de algo mais. Então, a pessoa que tu traz como produto, esse trabalho desse escritor, esse trabalho desse diretor se torna, tu consegue elevar, porque é um time agora. E o que tá me parecendo é que de repente tu precisa encontrar um parceiro, uma parceira que seja essa produtor logístico, mas que tenha também um pouco de visão. Qualquer produtor logístico tem que ter um pouco de visão para ter essa paixão para continuar fazendo, mesmo que seja essa parte logística. Um dos filmes que a gente está levando para Cannes, que ela não está passando lá, mas o filme já está terminado, é um filme que foi escrito e dirigido por um brasileiro que eu conheci em Cannes também, mas ele mora aqui, ele é editor. O trabalho dele é editar, né, para programas.
E esse é o primeiro longa-metragem dele. Mas aí, por exemplo, eu consigo entrar em reuniões dizendo: esse escritor e diretor brasileiro está fazendo um trabalho muito legal. Essa história tá maravilhosa, tá muito divertida. Tipo assim, eu consigo falar a respeito desse projeto sem que seja assim, oh, meu coração está nesse roteiro de uma maneira que, se você rejeitar, eu me sentirei rejeitada. Não é o caso. Então, assim, é importante, por exemplo, eu já entendo, fazendo esse trabalho para outras pessoas, que eu preciso buscar um produtor para levar meus projetos que eu estou escrevendo para um patamar que eu sozinha não vou conseguir falar a respeito. Eu já estou entendendo isso. Mas, assim, trazer mais projetos depende muito do contexto, por exemplo. E uma coisa que é verdade, eu diria assim: façam uma lista de filmes ou TV, de série de TV, que é similar ao que vocês querem fazer, e aí vai no IMDb, enfim, tenta buscar e saber quem são os produtores desses filmes. E aí faz toda essa. Medita. Manda uma mensagem com toda a boa energia que vocês têm, tipo assim, não faz um livro, faz uma coisa curta, se apresenta, diz que, ó, meu projeto é parecido com tal, adorei o teu projeto tal, adoraria conversar com você sobre o meu projeto. Mas já agora, Aline, já agora, por exemplo, no meu caso, né, Hum, que a gente participou da mostra, venceu o voto popular, foi lá para Goiânia, e agora a gente está mandando filme para o exterior e outros festivais. hum, Já agora, utilizando talvez as matérias que já saíram, o trailer, né, sugerindo que eu possa mandar o link do filme, não sei se o sim, pessoal se permite, mas assim, já começo a fazer essas abordagens nessas claro. produtoras, né, E aí faço é que essa tá, tipo assim, pesquisa. quando a gente fala, faz as abordagens, mas o processo em fazer a pesquisa, quem são as pessoas que vocês querem, porque aí a mensagem que é mandada, vamos dizer assim, que da pesquisa toda, tu consegue ter 10 nomes de pessoas que são relevantes ao teu projeto e que poderiam, e não estão assim no teu nível, eles estão acima, eles têm que estar acima, eles têm que ter feito alguma coisa que já foi distribuído, que já existe a conexão com a venda, tá? É, e aí a mensagem tem que ser extremamente pessoal, não pode ser genérica. Tem que ser, porque, porque a relevância do teu projeto tem que estar conectado com o que esse produtor ou produtora potencialmente estão interessados em fazer. E tem que ter a magia da conexão que às vezes acontece e às vezes não. E aí você tem que, tipo assim, todo esse processo é a produção, digamos assim, é um trabalho de produtor. Tu mesmo está produzindo essa parte de colocar o teu filme no próximo nível. E, e eu falo isso comigo mesmo, porque assim, tá, beleza, eu vou fazer isso para os meus 10 projetos. Mas, cara, leva tempo para encontrar as pessoas que tu consegue encontrar a relevância e depois ainda ter essa clareza de escrever uma mensagem que vai conseguir pelo menos uma ligação com a pessoa, sabe? Um Zoom, um café, sei lá, dependendo da parte regional que vocês estão, né? Por essa parte de conexão, né, eu acho que de energia que você sente, né, identificação e tal, É, eu é. até senti na mostra brasileira de ser, na mostra do filme livre que teve aqui no CCBB, eu fui, fiz um curso lá com o Legal. Marcelo Iqueira, foi um curso maravilhoso, e assisti algumas palestras com vários produtores. E eu vi uma produtora falando de um jeito, assim, sabe? Que eu falei, cara, senti uma conexão, falei, cara, eu entregaria um projeto meu ali, se ela topasse. Tentei dá para sair uma reunião, mas isso que você falou, eu acho que é total, né? Fazer essa pesquisa, entender o que eles já estão acostumados a trabalhar, se interessam, vender, Uhum. né? E É, você e aí é, depois você partir para perceber essa conexão. exato. Mas é porque essa parte é, é um processo, e eu estou tentando, nesse último ano, ser paciente com o fato de que, outra coisa, além de tu mandar a primeira mensagem, existe assim
uma etiqueta, né? Tipo assim, tipo, se a pessoa às vezes não recebeu o teu e-mail, mas não conseguiu abrir, ou abriu e a vida ficou muito ocupada, você tem que ser profissional o suficiente para fazer um follow-up, tipo assim, mandar uma mensagem amigável de novo e dizer, ah, a vida deve estar bem louca mesmo. Eu só queria colocar minha mensagem aqui no topo da tua pilha de mensagens. De repente a gente pode se conectar. Só tentando essa parte de fazer como que fala, um follow-up assim com a pessoa umas 2 ou 3 vezes dá resultado. Já consegui reuniões com pessoas que são extremamente, tipo assim, em patamares tipo assim, que eu tô buscando, tipo assim, que eu ainda vejo, ainda me intimida um pouco, mas que quando tu consegue se centrar e mandar essa mensagem e, tipo assim, lidar com as emoções do fato de que essa pessoa não te respondeu ainda, mas você vai tentar de novo de uma maneira amigável, essa parte nunca ninguém tinha me explicado que é o que faz o resultado realmente acontecer para trazer o tipo de relação que tu precisa para não só, às vezes não é por causa desse um filme que tu tá tentando vender, mas é pela relação que tu vai conseguir para um próximo projeto. E eu também já estou aceitando essa realidade de que não é esse um filme que eu quero muito fazer, eu preciso que alguém venda, compre e financie esse um filme que eu cismei que precisa acontecer. Na realidade, o que eu quero mesmo é conhecer pessoas boas, que saibam se comunicar, que tenham um acesso a vendas e financiamento que eu não tenho, e fazer isso de uma maneira orgânica e que não seja por causa de um filme que eu desesperadamente preciso vender, mas porque eu tenho várias ideias e eu estou disposta a compartilhar as minhas ideias para produzir um filme que seja diferente, mas eu também quero saber quais são as tuas ideias e o que que tu está fazendo e como que eu posso te ajudar. Porque quando isso acontece, é, eu tenho mais opções de fazer perguntas, de outra coisa, esse lance da TV Cultura, de eu estar em comunicação para um outro. Eu consegui através de outro produtor que a gente está fazendo uma coisa totalmente diferente. E eu falo, eu não sei o que que a gente estava conversando. E ele assim, eu tenho uma conexão na TV Cultura, eu posso fazer uma introdução. Então, assim, foi totalmente paralelo. E aí, para mim, não, isso é um exemplo. E só o que eu quero dizer para vocês é que, assim, olha para o projeto de vocês, olha ao redor da comunidade que vocês têm e dos mercados e festivais que vocês conseguem ir. E eu também, e comecem a fazer essa lista de gente, de pessoas, de gente que te faz sentir bem através sobre que te faz sentir bem quando você está falando do teu trabalho. Quando quem são essas pessoas? Eu falo do meu trabalho, essa pessoa me dá um apoio, ou eu não precisa ser super assim, ai, que lindo, mas é aquele sentimento de que tem uma good vibe quando eu falo do meu trabalho com essa pessoa. E, tipo assim, coloca essa pessoa ali na tua lista de gente boa. E, tipo assim, claro, eu, como boa escorpiana, tenho a minha lista negra, entendeu? Tipo assim, essa galera aqui, eu vou. Enfim, essa galera tá fora da minha, Exatamente, da minha vibe. Mas é porque, na real, é que não é todo mundo que vai gostar de ti, tu não vai gostar de todo mundo. Então, é muito importante é, nutrir a lista de pessoas que são boas em relação a ti como pessoa e ao teu trabalho. E aí, tá, pronto. Maravilhoso te ouvir dizer isso, Aline, que maravilhoso, que paz que dá no coração, tanto a coisa dos e-mails, de fazer o contato e mandar um e-mail lembrando, quanto essa de fazer as listas. Né? Geralmente eu fazia a lista das cobrinhas, né? E eu até estou num curso com o diretor, o Vitor Lopes, que ele fala sobre amamentar as cobras. Né? Tipo assim, não briga não fica chateado não, amamente as cobras, amamente. Eu achei isso muito interessante. E aí você falando sobre fazer uma lista de quem você percebe que te dá uma atenção, te dá um afeto, se importa e realmente quer te ajudar a se conectar. E essa lista eu não tenho ainda, mas eu vou fazer ela hoje, eu já vou montá-la hoje. Não, mas a verdade é que eu já escrevi já comecei, tipo assim, em momentos
momentos mais tenebrosos, tipo assim, essa daqui, eu não vou fazer nada, mas eu vou ter, eu vou lembrar de ignorá-la, essa daqui. Eu vou lembrar de ignorar essa pessoa. Mas, enfim, o que eu ia dizer, uma coisa que eu quero deixar bem claro, tipo assim, sendo meia brasileira e meia gringa, é que vendo assim, né, a cultura, o cinema brasileiro, tanto que está saindo agora, né, com o Oscar e tal, mas assim, vendo os festivais, indo nos festivais que eu fui nos últimos 2 anos com o meu filminho ali e tal, o, o- quando coloca um monte de filme brasileiro junto, tipo assim, existe um sentimento que é muito louco. Eu acho que tem certas pessoas no mercado internacional que apreciam a complexidade de sentimentos que você tem quando você assiste filme brasileiro, porque assim existe um entusiasmo muito grande, sempre tem muita, mas tem uma tristeza profunda junto. É um negócio muito louco. E eu saio dos festivais brasileiros assim meia, gente, não tem como explicar. E eu acho assim que se se a assim, né, como eu vou dizer, a onda que está chegando é de que o cinema brasileiro, que os filmes brasileiros vão ter uma exportação um pouco mais apreciada e vai acontecer mais e mais, no quesito de distribuição, nem que seja assim para a Europa, para alguns outros canais que tenham audiência internacional, eu acho que existe grande motivo de orgulho e do cineasta, da pessoa que escreve, da pessoa que dirige e cria as histórias aí de filmes e TV no Brasil, de se centrar e de ter clareza da história que tu quer contar. E não do que outra pessoa quer assistir, ou do que, como que eu poderia vender isso? Porque o que eu quero dizer é que a estrutura orgânica do que sai da cultura brasileira é tão diferente e eu acho que vai ter um mercado de apreciação para esse produto, né? Por falta de ter uma palavra melhor para falar, mas é, eu quero dizer, tipo assim, tenham orgulho e confiem na visão criativa de vocês, porque existe. Eu acho que a onda de um espaço internacional para esse estilo de cinema tá vindo, vai ter uma nova, tipo assim, um novo cinema brasileiro, sabe? Eu acho que é o que vai acontecer. E eu acho que quanto mais o cineasta brasileiro conseguir ser autoconfiante na visão de si mesmo e do projeto, da história, mais vai sair de uma maneira autêntica e vai ter mais e mais espaço com essa voz que eu acho que tá vindo eu acho, é a impressão que eu tenho. E eu tô fazendo ao máximo para que eu consiga ter parcerias com o Brasil, porque eu estou pensando da maneira criativa, que é o que o meu coração e minhas emoções estão me levando, mas ao mesmo tempo a minha parte logística está dizendo, cara, o Brasil tá bombando. Tipo assim, tem um público, tem assim uma fome de se ver de uma maneira que, por exemplo, gente, a gente sempre vê filme tipo assim, filme dos 1800, de reis e rainhas e dadadá. Mas, cara, a gente já viu, tipo, tem 2 filmes brasileiros de época que fala a respeito da história do Brasil. E eu acho que, tipo assim, tem coisa que tem muito a ser explorado, de várias maneiras no Brasil. E isso me foi falado um ano ou dois atrás, por produtores imensos, tá? Imensos, estão fazendo filmes assim dos grandes, que a gente se conheceu no Cinema do Brasil, que é uma organização que leva as produtoras brasileiras, as companhias produtoras brasileiras que são filiadas a ela, eles têm assim um stand bem grande em Cannes, no mercado. Então assim, tu vai lá e tu consegue falar com produtores assim imensos, né? E ahn, alguém me falou que uma das razões que agora o Brasil tá, não é só o fato de que o governo brasileiro está investindo e tem dinheiro público, né, entrando no mercado, mas é o fato de que agora tem onde vender. Antes era cinema e novela, cinema nem tanto. Agora com os streamers tem onde vender
tem tipo assim, o público brasileiro finalmente tem como se ver em produções totalmente diferentes de novela e totalmente diferentes de um filme. É uma série que é um espelho de uma maneira e tem uma fome muito grande, eu acho, cultural para o público brasileiro. Então, assim, não é só o fato, vou tentar vender para a Europa, eu vou tentar vender para a América do Norte. É o fato de que a América do Norte está tentando vender para o Brasil. É o fato. É, porque o Entendi, público brasileiro, eu não tinha essa visão, mas interessantíssimo isso, o né? Brasil Essa está inversão no mercado. bombando. Porque é muita gente. Porque, olha só, gente, teve. Não lembro qual era o filme. Um filme, assim, bem blockbuster, bem grande, assim. E a galera fez um evento, não sei aonde, aqui nos Estados Unidos. Fez um evento imenso no. Acho que foi Dune. Ai, não lembro agora. E fez um evento imenso em Londres e depois foi pro Rio. Tipo assim, e a galera apareceu, assim, o público brasileiro lá num estádio, assim. E eu pensei, a Netflix tá ligada. E eles estão atrás do público brasileiro, porque o público brasileiro vai assistir, vai ter mas também vai comprar os produtos. Tem produto, não tem? Tem camiseta, tem não sei o quê, tipo assim, a gente gosta disso. Enfim, a gente tem que saber onde que tá o mercado, entendeu? Se o Brasil tá bem grande. Então, assim, eu diria, preparem as suas histórias, busquem produtores, compartilhem sem o interesse. Outra coisa que eu descobri recentemente que é muito simples. Não façam um pitch, peçam opinião, mande uma mensagem pedindo, não é sugestão, conselhos. E se você pede um conselho, você acaba ganhando dinheiro. Se você pede dinheiro, você ganha conselho. Então, assim, quando você busca um produtor, tenta fazer uma conexão mais humana possível, artística, mas antes, claro, faz a pesquisa do que aquela pessoa está interessada, né? Mas é a conexão humana que vai trazer o próximo passo do filme, eu acho. A cara tá fechando. Nossa. Uma mente fervendo aqui, né? Fervendo, fervendo, milhões de ideias, milhões de. Parece que você deu uma organizada, assim. Parece que não deu uma organizada de uma forma mais consciente, mais estratégica, não só sobre a questão de como abordar, de que forma abordar, como criar essas relações. Maravilhoso. Além do olhar do quanto o Brasil está na onda, na crista da onda, eu já tinha amigos no exterior falando, cara, o Brasil está na moda, você não está Uhum, entendendo, cara. Falei, é mesmo? A gente andando com camisa do Brasil aqui fora, as roupas e tal. Então fica atento nisso. Então, assim, o quanto que está deixando assim, a cabeça em ebulição. E eu estou num momento de, obviamente, buscar esses ganchos para próximos projetos, mas também pensando muito, né, no que eu posso fazer para conseguir, né, colocar o No Silêncio em mais mostras, mais festivais, fechar uhum. com distribuir o filme. E Isso, então, assim, como se caísse do céu, sabe, Helene? perfeito. Essa sua Eu vou colocar palestra. aqui, eu vou colocar aqui no chat aqui, meu e-mail. Daí se vocês quiserem, eu sei que eu tenho acesso aos filmes ainda, né, da mostra, né, Sim, Bruno? acho que Eu vou. a maioria dos filmes tem. Acho que o único filme que não tem acesso, acho que por causa de festivais também, né, Alexandre? Foi o É, Silêncio, que estava precisando de uma Ah, ação é. no filme. mas Eu assisti. eu te envio a senha. Deixa eu Beleza. só anotar seu e-mail. Então. Rani, tens Pode falar, alguma se pergunta? puder. Rani, se tem alguma pergunta que eu possa te ajudar? A gente tem mais 2 minutinhos, mas. Eu tenho. Rapidinho. Eu só queria saber sobre se você tem notado alguma mudança do último ano para cá, tendo em vista com o estouro, né, de estouro que foi para Cannes e venceu agora
Oscar Uhum. sobre como que o pessoal está vendo em alta, né, e tal, e que tá indo tomar esse assim, a visão do visual no Brasil, Eu ou não, não? Como é que eu tá? entendi que a pergunta é relacionada a como o filme que ganhou no Oscar e tal, e também eles ganharam outra coisa também, né? Ganhar melhor filme internacional. Só que eu não entendi muito bem assim a base da pergunta, como que tá Em questão de Eu não sei se o produção final cortou e aqui para vocês interesse no também. tá mercado. cortando. Ah, pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Dá para Escreve me a ouvir? pergunta. Vou escrever. Eu tô tentando pensar assim, porque assim, claro, o que eu vi na parte do Oscar foi uma coisa assim que não dá pra explicar, sabe? É como assim, quando acontece, quando as coisas começam a se encaixar, sabe? Eu não tenho muita certeza de como que aconteceu assim, do ponto de vista deles, assim, sabe? O que eu sei é que a Sony Classics é, comprou, entre aspas, o direito, né, dos direitos do filme. Também não sei qual é o tipo de negociação que acontece, mas quando uma distribuidora desse tamanho pega os direitos de um filme, provavelmente para direitos internacionais, eles investem assim, eles investem pesadamente na promoção desse filme. E essa promoção, a verdade é que vocês têm um filme, vocês sabem que se vocês tivessem 100 mil reais para fazer promoção do filme, vocês saberiam exatamente o que fazer. Ou vocês saberiam que, cara, eu poderia fazer esse material, poderia colocar, né, tipo assim, esse filme ia parar em vários lugares. Eu ia poder alugar um teatro, fazer vários marketings e fazer assim, fazer um evento com o meu filme. Tudo isso custa dinheiro, sabe? Todas as vezes eu recebi convites, eu sou parte de várias organizações aqui de Los Angeles da indústria, né? E eu recebi tantos convites para ir ver o filme Ainda Estou Aqui, em várias situações, com várias organizações, e eu tenho Entendi. e cada uma dessas passadas, gente, não é grátis. Aquilo dali é comprado, o tempo do teatro, o tempo da galera que tá lá, o tempo do como que todas essas para ter um artigo em certas revistas que são vistas como as maiores revistas, isso não acontece, tipo assim, de qualquer jeito. Isso acontece porque a sua empresa de relações públicas tem uma conexão direta com várias das revistas. Então, assim, tudo isso, gente, é grana. Não estou desmerecendo o filme. Não, O que eu quero dizer é que esse aparatos é o que faz, é o que É um eleva, visibilidade, né? local. a visibilidade se torna assim, é, não tem como escapar. Vocês lembram da Barbie? Acho que foi ano passado, né? Que Pô, o orçamento foi não sei quanto, 100 milhões de dólares, e o marketing foi 200 milhões de dólares. Ninguém conseguia escapar a Barbie. E aí foi 1 bilhão de vendas, entendeu? Por que que isso aconteceu? Por causa do marketing. Então, assim, a visibilidade do Brasil aconteceu, desse filme em particular, por, com certeza, para chegar. Bom, ele é o Walter Salles, né, gente? O Walter Salles não fez. Esse não é o primeiro filme dele. Assim, foi uma não. vida de construção de, da arte, do nome, Uau. que a gente chama a marca dele, né, no momento, né? Então, assim, são 40, 50 anos, sei lá, de construção disso. Sim. Eventualmente, se tu continua fazendo uma coisa de qualidade, vai ser bem visto. O filme em si é totalmente anti-Hollywood, assim, o arco da história, né? Vários americanos dentro da indústria que eu falei, eles disseram, mas não aconteceu nada, né? No filme. E eu achei assim, cara, como que não aconteceu nada? Não aconteceu nada na superfície, mas é porque tu tem que ter um tipo de sensibilidade para apreciar o que realmente aconteceu naquela história.
né? E eu acho que aconteceu, e eu acho que, tirando essa parte do marketing, eu acho que existe uma necessidade e uma fome por esse tipo de história contada dessa maneira. Então, e essa história encontrou um público através do marketing. E foi elevado, um público maior ainda conseguiu encontrar um filme que eles gostam. E eu acho que agora eles entendem um pouco mais e a imagem do que é um filme brasileiro virou um filme de qualidade. Eu acho, e é o que eu estou enxergando, assim, várias pessoas que eu conheço, assim, que não são brasileiros, mas que assistiram o filme, então, assim, adorei, fantástico. E também, assim, a parte, a opinião política da pessoa depende, ajuda a entender ou apreciar o que está acontecendo ali, e o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos também é o que está deixando algumas pessoas mais, assim, com medo do que poderia acontecer. Então, assim, é como é uma arte que virou um espelho do que poderia acontecer. Então entrou foi o tempo certo, foi o tom certo e foi aquela engrenagem, né, que colocou, elevou ainda mais o filme que já com certeza Pô, teve. e a premiação ainda foi no carnaval, né, Aline? Para coroar tudo isso, né? É surreal, nenhum plano de estratégia de marketing conseguiria traçar tudo isso. Gente, você Uhum. tem os vídeos da galera gritando, enlouquecida na Sapucaí, em tudo quanto é lugar no Brasil, é uma loucura. É maravilhoso. Mas eu vou dizer, tipo assim, é uma coisa extremamente assim absurda É, pra, pra galera aqui, sabe? Eu acho assim, eles assistem como assim, gente do céu. Aí eles conectam de novo, o brasileiro é festa, tá, tudo bem, entendi, tá, continua sendo o que a gente entende. Ahn, mas, e aí outra coisa, tá saindo alguns artigos agora, tipo assim, principalmente por causa que o Bolsonaro foi, qual é a palavra? É, está sendo indiciado, né? Está sendo indiciado, chamado, né? isso, Para isso. depor e tal, Ou seja, de envolvimento. Né? exato. O Brasil está buscando esclarecer uma fase duvidosa e trazer clareza para uma parte corrupta, né? Digamos assim, potencialmente corrupta, enquanto que os Estados Unidos está totalmente ignorando certas coisas. Tipo assim, o que está acontecendo? Tem vários artigos agora americanos aqui em grandes publicações dizendo por que que o Brasil está buscando esclarecer sua democracia, mas os Estados Unidos não. Então, eles estão agora se espelhando no que está acontecendo no Brasil. E eu acho que eu não sei o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas é político e é artístico. E eles estão, sabe? Existe um zeitgeist que eu acho que está a ponto de acontecer. Eu acho que é o medo de tudo que está acontecendo. Eu não sei se responde a tua pergunta, Rani, mas é mais ou menos isso. Eu acho que, por exemplo, para te ter uma ideia, é, eu já tenho na minha lista de coisas para fazer que eu tenho que usar esse tópico do Ainda Estou Aqui com alguns produtores grandes que eu estou tentando levar meus projetos. Então, assim, mesmo que seja uma introdução, dizer, gente, estou muito emocionada ainda com o cinema brasileiro. O que que você achou do filme? Vamos falar, né? Vamos tomar um café e conversar? Tipo assim, para ter uma conexão com um produtor grande que eu tô querendo tipo assim, produzir coisas com essa pessoa, eu tô lembrando a mim mesma que eu ainda estou aqui, é um ótimo tópico, eu como brasileira, porque assim, obviamente eu tenho essa minha marca também, eu sou uma brasileira que trabalha nos Estados Unidos, então eles veem isso como, espero que seja um tópico de conversa, por exemplo. E aí a gente pode conversar da qualidade do cinema do Brasil e essa coisa toda, né? Então, assim, enfim, gente, é o que eu tenho para adicionar para vocês hoje. Então, eu gostaria muito de continuar a conversa. Agradeço, espero que tenha ajudado. E, enfim, me ajudou bastante. Eu adoro conversar sobre isso. Poderia falar por muito tempo, mas é o que temos. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa primeira palestra da Mostra Brasileira Independente de Cinema de Rua. Espero que tenha sido vantajoso e tenha ajudado vocês, tanto quanto a gente também.
É, essa palestra foi gravada e ela vai ser disponibilizada no dia 19 de março. Caso vocês queiram mandar para outras pessoas, divulgar também. Ou rever, reassistir, né? E fica aqui mais uma vez nosso agradecimento. Aline, muito obrigado por ter participado, Obrigado, gente. por Foi um ter... prazer mesmo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Raane. Obrigado, Patrick e Bruno. Obrigada. O prazer é gigantesco, Patrick e Bruno, ter organizado e poder te ouvir. Uma aula. Muito obrigado, gratíssimo. Vou divulgar muito essa palestra. Obrigada. Então é isso, A muito gente que obrigado. agradece, gente. Obrigado. Beijo.